boa noite a todos. A nossa imensa gratidão por esse momento. É um verdadeiro sonho realizado para nós dois. Eu e Marco Maiuri nos conhecemos virtualmente durante a pandemia e depois tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Durante esses tempos todos, nós iniciamos um projeto que se chama Série Conhecimento Espírita. Na época da pandemia, nós fazíamos praticamente toda semana. Depois, com a volta presencial, nós espaçamos isso para 15 dias e agora temos feito mensalmente. Então, uma vez ao mês, sem data definida, conforme as possibilidades de agenda minha e dele, nós fazemos a série Conhecimento Espírita. E nós tanto fazemos ao vivo, quanto aproveitamos as oportunidades em que estamos juntos presencialmente, porque normalmente fazemos virtualmente. Então, para você que está nos vendo, você que está vendo ao vivo, ou você que está vendo gravado posteriormente, nós estamos presencialmente aqui no Grupo Espírita Fora da Caridade e Não a Salvação, em Piracicaba, no interior de São Paulo, na casa fundada por João Leão Pita, e onde elaborou também Pedro de Camargo, o Vinícius, de forma que nos sentimos muito honrados nesta noite em que vamos falar sobre pensamentos e vibrações. E hoje é um evento diferente, porque nós vamos dialogar, e hoje, sendo presencialmente, nós abrimos a possibilidade de participação do público. Então, pensamentos e vibrações faz parte da série Conhecimento Espírita. Sejam bem-vindos, muito obrigado à casa. Nós cumprimentamos as instituições presentes, a USE presente, ao carinho desses amigos que nos acolhem com tanto amor. Marco Maiuri. Obrigado, Orson, meu irmão. Boa noite a todos. É uma grande alegria, uma grande honra nós estarmos aqui com todos vocês, todos nós aqui de corações unidos para estudarmos as instruções doutrinárias. Isso é muito importante para nossas vidas, para nossas encarnações. Cumprimentamos a todos, sintam-se abraçados fraternalmente por nós, e a todos os amigos espirituais presentes, seu Pedro, seu Pita, que também se encontram presentes, e que nós tenhamos hoje uma noite bem produtiva, estudando e estudando, porque o estudo é a segurança do espírita. Allan Kardec teve todo o esforço por nós, trabalhou incansavelmente, deu as diretrizes de segurança que necessitamos para o nosso aprendizado do Consolador prometido por Jesus. Muito bem, e nós trouxemos para conversar hoje o tema pensamentos e vibrações. É um tema abrangente, a gente está sempre envolvido com as vibrações, nós que conhecemos o Espiritismo. Ao mesmo tempo somos seres pensantes, como seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, e quando a gente pensa, a gente cria. Por exemplo, ao pensar em Piracicaba, é inevitável. O rio de Piracicaba. Mas eu não sou cantor, meus filhos me desaconselharam a cantar. Cantar é Caneuso. Diz que se eu cantar, ninguém mais me convida. Então é apenas uma palhetinha. Mas quando a gente pensa em Piracicaba, a gente lembra aqui dos amigos de Piracicaba, onde esses laços de amizade se formaram e se solidificaram de maneira tão intensa, pelos quais somos muito agradecidos. Então nós estamos aqui hoje realizando um sonho, porque quando programamos, nós sugerimos que criássemos essa oportunidade, até pela continuidade do trabalho que eu e Marco executamos junto com muita satisfação. Marco, e falando sobre pensamentos e vibrações, abre-se um universo, né? É um tema bastante amplo, não é? Você estava citando, por exemplo, o Rio Piracicaba. Estava comentando com o seu Manuel aqui, que o rio, pela movimentação da água, traz uma energia para a cidade bastante grande, não é? As sutilezas das vibrações, a sutileza que envolve os fluidos também, não é? No livro A Gênese, tem um capítulo, o capítulo 14, não é? Um item que fala a respeito dos fluidos. Eu e o Orson já fizemos um programa a respeito dos fluidos, que está diretamente ligado às vibrações.
e aos pensamentos, não é? São as vibrações, é o fluido cósmico universal, que é o veículo condutor dos pensamentos e a qualidade que os pensamentos carregam, né? Pois é, a qualidade que os pensamentos carregam. Nós pensamos e criamos sintonias imediatamente. Basta pensar que você se liga ao objeto do pensamento, seja uma ideia, seja uma pessoa, seja uma programação que você faz. Então, hoje, por exemplo, estamos desfrutando aqui no Amor no Fora da Caridade e Não Há Salvação, estamos desfrutando o fruto dos pensamentos. Aqui viemos com o coração cheio de alegrias, pela oportunidade do encontro, do abraço, do aperto de mão, de rever as pessoas, e todos aqui viemos esperando viver uma noite de alegrias, como estamos já vivendo. É fruto desse pensamento centralizado, desse pensamento focado. Esse é o grande segredo. O nosso Marco citou aí os fluidos que já fizemos dentro da nossa série esse assunto. Essa série está disponível no canal Agenda Espírita Brasil. Tem uma playlist lá, série Conhecimento Espírita. Já tem dezenas de programas, né, Marco? Tem dezenas de programas disponíveis lá, gravados, que nós fizemos em diversas oportunidades. Inclusive fizemos ao vivo em Araçatuba, fizemos ao vivo em São Paulo, fizemos ao vivo em outros locais, em Matão também. E quando não é possível fazer ao vivo, como estamos fazendo aqui presencialmente, quero dizer, nós gravamos, por isso que vamos aproveitar esse conteúdo. Mas, Marco Maiuri, eu vivi uma situação muito especial essa semana, porque eu fui falar em São Carlos há algum tempo, e lá se apresentou um neto do João Leão Pita, que mora em São Carlos, e a irmã dele mora aqui em Piracicaba. E coincidência ou não, ontem eu entrevistei os netos do João Leão Pita. Eu não havia ligado as coisas, que o Leão Pita foi o fundador dessa casa, não tinha ligado os fatos, né? Historicamente considerando. No entanto, olha a aparente coincidência das informações tão agradáveis que vieram pelo casal de irmãos que são netos do João Leão Pita, esse espírito exemplar que foi muito amigo de Caibar Schutel. Inclusive a entrevista gravada será disponibilizada no dia 22 de setembro, aniversário de Caibar Schutel, porque o Leão Pita viajou pelo Brasil divulgando o jornal O Clarim, a revista internacional do Espiritismo, angariando assinaturas, divulgando o Espiritismo, servindo as pessoas com quem ele se encontrava ou com o que o buscavam. Então o nome Leão faz jus à sua personalidade, né? Não leão no sentido da braveza, mas da coragem, da disposição, da determinação. O próprio neto dele lamenta não ter no nome a palavra leão. Que beleza, né? É história importante, né? Você vê, por exemplo, um posto de socorro como esse, uma obra maravilhosa, não é? Nasceu de um pensamento, certo? Todo pensamento de amor gera frutos. Quando o pensamento é embalado pelo amor, ele sempre constrói, ele sempre traz progresso, ele sempre consola. E nós precisamos estudar muito a força do nosso pensamento, porque muitas vezes se ignora a força que nós temos mesmo nos pensamentos. Por exemplo, Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele, na prece que nos ensinou, a prece é um posicionamento do pensamento. Não é? Jesus não falou assim, decore o que eu estou falando. Não, aí é um posicionamento, a forma como nós devemos posicionar o nosso pensamento para realmente entrar em sintonia com as esferas superiores, né? Com as esferas de auxílio. Então é reconhecer a grandeza de Deus, louvar a Deus, e lá no finalzinho pedir. Mas pedir o quê? Não pedir para nos afastar dos problemas, pedir para que nós não voltemos a errar, pedir coragem, paciência e resignação, como está no Eficácia da Prece do Evangelho, para que nós tenhamos forças necessárias para vencermos as nossas provas, os nossos compromissos reencarnatórios. Mas junto com isso,
Nós temos que fortalecer o nosso pensamento, cultivando a fraternidade e o amor em nossos corações. Não devemos desperdiçar o nosso pensamento com coisas que não acrescentam. Portanto, o mundo ele nos dá muitos convites errôneos, muitos convites equivocados, né? E nós fortalecendo o pensamento no alto, fortalecendo o pensamento em Deus, nosso Pai, que é a maior fonte de força que nós podemos obter, nós estamos no caminho certo na condução do nosso pensar. Criamos em torno de nós uma psicosfera positiva que permite a ação dos amigos espirituais. Marco, você referindo-se à qualidade dos pensamentos e Jesus, o pensamento sendo uma disposição para alcançar determinados objetivos, né? A gente fica pensando na amplidão que esse assunto traz. A música ouvida, a prece de João Cabete foi um grande compositor, mediunicamente considerado, era um médium musical muito inspirado, mas era alguém que se preocupava, pensava em letras e recebia naturalmente essas letras. Ele tem um acervo de mais de 200 composições de origem mediúnica, sim, de inspiração mediúnica, mas que contou com a participação dele, porque o pensamento dele estava voltado para essa finalidade, para esse desejo de produzir esse conteúdo que ele deixou. As letras são belíssimas, como ouvimos a letra inicial cantada, que todos cantaram, o hino desta casa, demonstrando a direção do pensamento. Mas, Marco, o pensamento é algo, um atributo que todos temos, todos sabemos o que é pensar. Nós pensamos de maneira diversa a todo instante, estamos preocupados com alguma questão, estamos entusiasmados com outra, estamos perseguindo um objetivo, a gente está sempre pensando o planejamento do dia, estamos sempre com pensamentos variados. Só que o pensamento ele pode ser positivo e negativo, né? Se nós nos apegarmos em focos negativos, procurando enxergar apenas o lado lamentável das questões, o lado complexo, difícil, nós vamos criar à nossa volta um ambiente também nada favorável. Então existem pessoas que sabem pensar, que selecionam a qualidade dos pensamentos, e existem aquelas que ainda estão escravizadas a pensamentos negativos, digamos, vingativos, pensamentos que criam dificuldade. E na história da humanidade sempre foi assim, é uma sequência de aprendizados. Mas parece, Marco, que nós estamos aprendendo a amadurecer o pensamento, não é? Sim. Evidentemente, Orson, estamos aprendendo. Assim como estamos aprendendo a usar nosso livre-arbítrio também, não é? O pensamento, do ponto de vista doutrinário, segue a nossa evolução, né? Quando nós éramos mais primitivos, nós tínhamos muitos instintos, certo? Mais depurados, mais aprimorados, começamos a desenvolver os pensamentos. E o ápice desses pensamentos é o amor. Mas este amor é aquele amor em que o homem se liberta de si mesmo, se liberta das suas imperfeições, se liberta do seu ego e passa a pensar não somente em si, como passa a pensar no resto da humanidade, de todos aqueles que estão à sua volta. É a qualidade de pensamento, por exemplo, de um espírito puro e de um espírito imperfeito como nós, não é? Então, o Orson falou muito bem, nós desenvolvemos a faculdade de pensar, desenvolvemos. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos muito voltados à vida material. Nós precisamos ter um certo foco na vida material, porque a vida material, por ser um lugar de efeitos, não de causas, nós temos algumas responsabilidades de ordem material. Nossos pensamentos também precisam ficar aqui, porque se nosso pensamento for bom, tudo quanto aparece à nossa frente materialmente falando, nós faremos um bom uso daquilo, não é? Mas quando a pessoa está desencarnada, a consciência se amplia um pouco mais, porque ela não está imposta aos limites da matéria. O pensamento do desencarnado é um pensamento em que ele consegue analisar mais um pouco o seu coração,
comece a enxergar um pouco mais os seus passos. Por isso que se escolhe as provas quando está na vida espiritual, porque ele vê se ele perdeu tempo ou não perdeu tempo. Então, a questão do pensamento, ele deve ser espiritualizado quando nós evoluímos. O mesmo é paralelo, não é? Quanto mais evoluímos, mais depurado é o nosso pensamento e sentimento. Então, aprimorar os pensamentos, como diz André Luiz, a nossa casa mental, para aprimorar os sentimentos e, por consequência natural, as atitudes. Então, por isso que um espírito mais evoluído, um espírito puro, é mais feliz, porque ele pensa sempre no bem. Quando nós pensamos em coisas que não são boas, os únicos que sofrem somos nós, e fazemos sofrer também. Então, é uma questão que nós devemos pensar, não é? E aprimorar cada vez mais as nossas escolhas. Bom, Marco, a sua apreciação me faz pensar um detalhe muito importante. Diz Emmanuel que um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Que coisa impressionante essa afirmação de Emmanuel, né? Isso nos situa diretamente a questão da saúde. A pessoa que aprende a pensar bem, ela conserva mais saúde, ela protege a própria saúde. Isso é fenomenal. Nós temos que aprender, né? Há referências que o mundo é reflexo do pensamento do Cristo, que pensou nessa estrutura, naquilo que o planeta oferece, em termos da sua constituição geológica, digamos assim. Então, o pensamento ele produz o bem-estar ou o mal-estar, naturalmente. E isso nos faz lembrar de Emmanuel também, aquela fabulosa cartilha Pensamento e Vida. Aquele livro é uma preciosidade, é um livro curto, de capítulos curtos, ele é fininho. No entanto, ele é um tesouro cultural, doutrinário, para a gente analisar a questão da influência do pensamento na vida humana. O Marco foi muito feliz ao afirmar que um espírito feliz, ele é feliz porque ele só pensa coisa boa. A gente poderia falar, ele é feliz porque pensa coisa boa, ou pensa coisa boa porque é feliz, né? As duas coisas se conectam, né? Porque ele aprendeu a desenvolver o pensamento, ele já não foca mais em ciúme, em orgulho, em vaidade, em medo, nada disso. O seu pensamento é voltado às coisas boas. Mas enquanto você falava, Marco, me surgiu uma especulação aqui. Qual a relação que nós podemos estabelecer entre o pensamento e a consciência? É muito interessante pensar, porque o espírito vai evoluindo, vai amadurecendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo, e a consciência também. Como é que fica essa relação? Bem, antes de explicar isso, eu vou falar um pouco a respeito do corpo físico que você falou, né? Saúde. Nós temos no nosso corpo algumas substâncias químicas que são condutores do nosso pensamento, chamado neuropeptídeos. Por todo o corpo tem 68 neuropeptídeos. A adrenalina, por exemplo, é um neuropeptídeo, não é? Um exemplo. E na camada externa das células do sistema imunológico tem receptores de neuropeptídeos. Então a pessoa que pensa positivo, a pessoa que pensa fraternidade e amor, pensa na auto-melhora, ele aumenta a capacidade do seu sistema imunológico. Já perceberam como as pessoas positivas são mais sadias? Não é verdade? Certa vez eu recebi uma senhora na casa espírita que nos atendimento fraterno, eu perguntei, está tudo bem com a senhora? Ela disse assim, eu estou ótima. É difícil alguém passar no atendimento fraterno dizendo que está bem, né? Que está ótima, então eles falem. É minha perna que não vai muito bem, como se fosse um parente, um amigo, sabe? Quer dizer, o pensamento positivo, não é? Ela não é a dor na perna dela, ela é mais do que a dor. Então veja como é importante isso, não é? E existe aqui na caixa torácica uma glândula chamada timo, que é importante também para o sistema imunológico. Quando a pessoa está com o pensamento elevado, isso é cientificamente provado, o timo ele aumenta de tamanho
sem nenhuma referência a nenhum time de futebol, porque você fica com um timão, não é verdade? Nada feito de mim. E quando a pessoa não está bem, ela está com um pensamento muito negativo, o time fica atrofiado. Olha que importante isso, né? A água, por exemplo, ela modifica com os nossos pensamentos. E nosso corpo é 80% de água. Então veja como é importante para a saúde o cultivo dos bons pensamentos. A consciência é um atributo do espírito, vai se desenvolvendo com a evolução. Quando nós ampliamos a consciência, nós conseguimos conhecer coisas que não conhecemos. Por exemplo, quando Jesus falava a respeito do reino dos céus, eu já comentei com o Orson, até em Matão mesmo, nós falamos sobre isso. Ele estava falando a respeito de uma meta a ser atingida, mas o reino dos céus não está nas paredes dos templos, não está nas religiões. O reino dos céus está em nosso coração. Quando a pessoa aumenta a consciência, ela consegue encontrar o reino dos céus que sempre esteve em seu coração. Então olha que importante o pensamento, não é? O desenvolvimento da consciência é feito pelo pensamento, pelo exercício de pensar. O exercício de pensar. Como nós não temos um pensamento elevado natural, nós temos que exercitar o pensamento dia a dia. Isso é muito apropriado. A gente não consegue pensar bem o dia todo, 24 horas. A gente tem picos, né? Alternâncias. Então é preciso exercitar. E Marco, pensando nessa questão dos pensamentos, a gente se lembra das influências recíprocas que se exercem uns sobre os outros, tanto do ponto de vista entre encarnados e desencarnados, como entre desencarnados e como entre encarnados também. Estamos sempre nos influenciando mutuamente e sendo influenciados. E o pensamento tem uma força muito grande nisso, porque nós podemos entrar na sintonia de um pessimista ou entrar na sintonia de um idealista. A escolha é nossa, Marco. E aí vem os pensamentos. É verdade. Nós vivemos em um mar vibratório, né? É um mar vibratório. Todos nós mergulhados nesse mar vibratório. Existem vibrações de todos os tipos. Em torno de nós, espíritos de todos os tipos evolutivos. Então, a maneira como nós conduzimos nosso pensar vai nos sintonizar com essa ou com aquela vibração. É a mesma coisa, você está vamos pensar numa rádio. A rádio trabalha com frequências, não é? É mesmo que você estar no AM, se você quiser escutar FM, você precisa mudar a frequência da rádio. Senão você não consegue atingir a frequência, certo? A mesma coisa é com o pensamento. Então as pessoas temem muitas obsessões, correm na casa espírita, colocam o nome para desobsessão, não é? O marido chega nervoso em casa, a esposa vai com o nome do marido lá, né? Mas não, é um ser interessante. Pois é, nem se fale, nem te fale. Então, o que acontece? Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. E muita. Não é o meu vizinho, não é meu pai, minha mãe, não é meu irmão, não são meus filhos, nada disso. Nós e Deus. Temos as leis de Deus em nossa consciência. Então, a maneira como conduzimos o nosso pensamento nesse mar vibratório que citei, é o espírito que se afina com a sua vibração que vai se aproximar. Nós temos um obsessor muito difícil, que deve ser doutrinado todos os dias, que se chama gênio. É genial, né? É genial. Que está dentro de nós, que somos nós mesmos. Esse precisa ser doutrinado todos os dias, porque nada adianta você colocar o nome numa desobsessão, por exemplo, e continuar sendo a mesma pessoa, continuar com os mesmos costumes, utilizar as mesmas viciações, falar o mesmo palavreado chulo, emitir pensamentos maledicentes,
não há eficácia numa desobsessão quando o próprio obsidiado não colabora, não é? Então tudo isso é conduzido pela educação do pensamento. Eu diria que a evolução nossa, diante de todas as experiências que nós temos na vida, nos proporciona a evolução, a educação do pensamento. O nosso Marco Maiuri, que vocês estão ouvindo aqui, que tão brilhantemente está nos apresentando essas apreciações, tem uma frase, nós usamos a palavra genial aqui agora de pouco, né? Gênio e genial, mas o Marco tem uma frase espetacular, para a gente não esquecer mais. Cada um de nós, somos os agenciadores, ou em outras palavras, os contratantes das nossas companhias espirituais através do pensamento. São os nossos pensamentos que atraem os espíritos que nos acompanham. Por isso essa conclusão: não adianta colocar o nome na desobsessão se a pessoa não muda o jeito de viver, principalmente através do pensamento, né? Então aí, Marco, nós adentramos o terreno das vibrações, pensamentos e vibrações. Nós estamos muito habituados na prática espírita, vamos vibrar. Então nós ficamos em silêncio, vamos vibrar em favor de alguém, citamos o nome, às vezes citamos o endereço, o hospital, o quarto, reunimos os pensamentos de todas as pessoas que isso pode ser feito individualmente. Você vibra em favor de alguém, e o nosso Marco aqui é pródigo nisso, porque ele vai para a Olímpia, quando ele passa na rodovia, em frente de Matão assim, ele está passando pela rodovia, ele passa um áudio para mim: eu estou mandando uma prece para você. Isso é uma coisa linda, eu fiz até um artigo sobre isso. Mandou um bom pensamento, mandou uma boa vibração, né? Então é uma prática, é um exercício que a gente precisa fazer realmente. Então a gente pode fazer isso individualmente ou em grupo, num determinado horário combinado, pode ser feito em família, pode ser feito no centro espírita. Então nós pensamos numa determinada pessoa que está obsidiada, numa pessoa que está doente, numa pessoa que está passando por muitos problemas, numa pessoa perturbada, e nós vamos pensar na pessoa envolvida em proteção, recebendo fluidos reparadores para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua recuperação. Isso tem uma força real, tremenda. Os pensamentos têm formas. Sim. Não é? Tem formas. Eu vou falar um caso que aconteceu comigo. Eu não gosto muito de falar casos pessoais, mas é uma experiência que eu tive. Era aniversário da minha mãe, e a minha mãe desencarnou em 2005, né? Quando ela já estava desencarnada. Eu ofereci em pensamento um ramalhete de flores para ela. Quando eu ofereci o ramalhete de flores, eu vi pela mediunidade, né, ela receber, as mãozinhas dela recebendo o ramalhete de flores. Então foi emitido pelo meu amor e materializado pelo amor dela. Então vejam, o pensamento é plástico na vida espiritual. Da mesma forma que os espíritos manipulam os fluidos, como se fosse aqui uma substância na Terra, né? Certo? Então, realmente as vibrações são muito importantes. O Orson estava falando que eu faço vibração perto de Matão. Quando eu estou perto de Piracicaba, eu faço também. Não fiquem com ciúmes. Não emitam pensamentos de ciúmes. Eu faço também em Piracicaba, para todos, né? Aliás, o Marco tem um caderninho de anotações lá, né, Marco? No coração, né? Um caderninho no coração. É um trabalho que os amigos espirituais deram, em que eu devo fazer vibrações para todos os trabalhadores espíritas, dirigentes de casa e divulgadores da doutrina. A gente faz com muito carinho, com muito amor, e nos faz muito bem também isso, né? Pessoas enfermas, assim. Mas vamos pensar na prece, não é? A prece, ela é um pensamento de amor, certo? Um pensamento de amor. Quando a prece é emitida em favor de alguém, a favor de um enfermo, de um perturbado, de uma pessoa que está necessitando, é um pensamento de amor. Quando a gente faz uma prece só pedindo, não tem o mesmo efeito que você
faz uma prece de amor para uma pessoa. Não é? A eficácia da prece diz assim, as preces inteligíveis, as preces lógicas, não é? Isso é muito importante nós termos em nosso pensamento. Agora, nós podemos viver, vamos pensar, raciocinar a respeito disso, como se estivéssemos em estado de prece. Isso pode, através do exercício, ser uma constante. Mas é difícil, hein, Marco? É difícil. É um treinamento. Tem que exercitar, não é? Tem que exercitar. Porque o estado de prece é você se manter com o pensamento elevado, certo? Quando você vê que vai cair a vibração, para um pouquinho, aumenta um pouco mais a prece, o estado de elevação melhora. É difícil, mas é verdadeiro, é por isso que é difícil. Fácil é nós errarmos, né? Nós estamos errando há tanto tempo. É difícil porque é verdadeiro. Então você pode permanecer nesse estado de prece, que nada mais é do que você educar o seu pensamento, não é? Isso vai ao encontro daquilo que Jesus nos disse, dizendo assim: orai e vigiai. Quando nós oramos, nós elevamos nosso pensamento, não é? E quando nós nos vigiamos, que está diretamente ligado à ação, nós combatemos as más inclinações que estão dentro de nós. Então isso é muito importante nós percebermos. O Marco me faz lembrar as atividades regulares de uma casa espírita como essa, e como tantas outras que funcionam nas diversas cidades brasileiras e fora do país também, embora em menor número fora do país, mas também funcionando. Nós chegamos aqui e encontramos um ambiente agradável. Nós encontramos aquele ambiente de alegria espontânea. Gostamos de estar aqui. Estando lá em casa, sabemos que naquele dia, naquele horário, temos a reunião de vibrações, ou temos a reunião de passes, ou a palestra pública, muitas vezes agregadas conjuntamente. Cada casa tem a sua condução específica, né? Mas veja que interessante, porque os espíritos responsáveis por uma casa espírita, como esta, ou como tantas outras, eles realmente preparam o ambiente, eles limpam o ambiente e criam uma faixa vibracional protetora, para que ao chegarem os trabalhadores, no início dos trabalhos, para a aplicação do passe, para socorro aos desencarnados que serão encaminhados ou trazidos, ou às vezes até já estão na casa, sejam muito bem acolhidos em um trabalho vibracional, que nós também podemos fazer individualmente ou em grupo. Se nós pensarmos numa pessoa que está enferma e mentalizarmos que ao redor dela nós estamos mentalizando uma faixa luminosa, protetora, o que pode ser feito inclusive para a nossa casa física, com o Evangelho no Lar. Quando fazemos a reunião do Evangelho no Lar, podemos mentalizar isso, aquela proteção fluídica, luminosa, que protege o lar, fisicamente e espiritualmente. As vibrações se quadram nessa direção, quando direcionamos o pensamento, como disse o Marco, com esta consistência que nós podemos criar através do amor. Citando o exemplo das flores que ele ofereceu e recolhidos pela mãe, nós podemos ampliar isso para muitos exemplos do cotidiano de nossas atividades, na vida familiar, na vida profissional e na vida de uma instituição a que nos vinculemos. Eu acho que vocês já fizeram essa experiência, eu já fiz essa experiência, eu acho que muitos de vocês já fizeram isso, senão, para não dizer a maioria. Mas imagine quando você vai encontrar-se com alguém difícil. Imagine quando você vai encontrar-se com alguém que você sabe que a conversa não é brincadeira, que a criatura cria obstáculos, que a criatura é difícil. Você já experimentou vibrar antes? Olha, eu vou até aí, vou conversar com fulano, vou conversar com você, Jesus me ampare os caminhos, bons espíritos nos ajudem no preparo do terreno. Quando a gente chega lá, flui, e aquele quadro que nós temíamos não acontece. Temos que nos preparar, principalmente as pessoas que trabalham na sua atividade profissional com muitas pessoas, tem contato com muita gente, tem que estar com o pensamento sempre elevado, e cada um se aproxima com a vibração que lhe é própria, sabe?
E nós vemos aqui na casa espírita, em todas as casas espíritas, não é? A importância da união. Muita importância a união dentro de uma casa espírita e diante das diretrizes de segurança da Allan Kardec. Não é? Por quê? Porque essa união de corações, de ideais, forma um padrão vibratório que os amigos espirituais encontram um campo próprio para o trabalho. Em cima da casa espírita, em torno da casa espírita, existe uma edificação espiritual. Se as pessoas soubessem disso, todos iam querer ser vizinhos de uma casa espírita, né? Existe um padrão vibratório na casa espírita. Eles chamam a parte da casa espírita é a ala dos encarnados, como se fosse a ala dos encarnados, não é? Mas realmente o trabalho na casa espírita é para fortalecer, é para edificar, é para educar. Para quê? Para que nós utilizemos no verdadeiro templo que é o mundo. O verdadeiro templo nosso é a humanidade, são as ruas, é a cidade que a gente mora, é o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Lá que nós temos que colocar em prática o que aprendemos neste abençoado, como outros abençoados postos de socorro, escolas de espiritismo, oficinas de trabalho, para nos preparar. Então é importante nós colocarmos em prática esta revelação maravilhosa através da modificação dos pensamentos, porque o espírita sabe que hoje ele é o resultado do seu ontem, que suas atitudes de agora vão se refletir no futuro. Então ele tem motivos suficientes para educar seu pensamento, para matar o homem velho, como dizia Paulo de Tarso, para o nascimento de um homem novo. Essa é a finalidade da evolução estudada pela doutrina espírita e a finalidade também, o aspecto consolador do espiritismo é justamente o conhecimento de vida futura, porque as atitudes presentes se transformam. Então, se a pessoa realmente estudou o espiritismo, se a pessoa realmente compreendeu a mensagem espírita, ele terá uma nova existência e, consequentemente, seus pensamentos também se modificarão, porque ele entenderá a importância disso. Esse tópico abordado pelo Marco é de fundamental importância, porque o grupo trabalhando e dando sequência à responsabilidade de condução de uma casa espírita, como disse o Marco, vai formar o próprio tom vibratório da casa. Esse tom vibratório da casa é a identificação espiritual da casa. E a casa os espíritos vão investindo na casa conforme a qualidade vibracional que a casa oferece. Porque eles observam se aquela casa tem objetivo unido de trabalhar, se está sendo vencida por intrigas de bastidores, ou isso vale para a casa espírita, vale para a nossa vida familiar, vale individualmente para nós, porque nós criamos um tônus vibratório identificado pelos espíritos. Quando é, portanto, um tom vibratório bom, demonstrando confiança, responsabilidade, fidelidade, eles vão investindo na casa com novas assistências que vão surgindo. Da mesma forma, do lado extremo, quando o tônus vibratório não é bom, em função de vários fatores de vícios e condicionamentos e mazelas que possamos cultivar, nós, da mesma forma, oferecemos um terreno fértil para espíritos desocupados, para espíritos com más intenções. Então, o tônus vibratório que vibra de nós, individualmente e coletivamente, é fator fundamental nesse processo. Isso acontece individualmente, numa família, numa pátria e numa instituição. Então, é uma questão de atração mesmo, né, Amanda? A forma como nós conduzimos aqui dita a vibração do ambiente, não é? Por exemplo, certa vez eu recebi vou contar um outro casinho aqui. Eu recebi uma senhora no atendimento fraterno que disse assim: a vibração da minha casa está muito difícil. Aí eu falei para ela: se a sua casa não tem livre-arbítrio.
São as pessoas da casa que estão perturbadas. Como é o ambiente familiar? Como é o ambiente familiar? Existe conversação edificante? Não, não existe. Lá fica cada um no celular, ninguém conversa com ninguém. Existem palavras chulas, muito, principalmente em dias de jogo de futebol, não é? Vocês dialogam entre si? Não, não dialogamos. Aí está a razão da perturbação do solar. Modifique as pessoas, que a vibração do solar modificará por consequência. Ao mesmo se aplica a um país, o mesmo se aplica à nossa Terra. Vocês podem ver, nós estamos falando de pensamentos e vibrações, né? Podem perceber que a vibração da Terra está muito difícil, não? Muito difícil. Atualmente existem 65 conflitos de guerra no mundo. Vai aparecer um outro conflito agora, não é? Que nós estamos acompanhando lá entre o Irã e Israel, né? Isso faz a vibração da Terra como um todo se prejudicar muito. Podem perceber que sempre quando existe uma catástrofe ou uma guerra na humanidade, aparece alguma pandemia, alguma epidemia, porque a vibração da Terra cai, não é? A vibração da Terra cai. Agora, melhorando um pouco o assunto, vamos pensar um pouco em Jesus. O campo mental do Mestre abrange todo o planeta. Se você pensar nele, você está sintonizando com ele. Basta pensar, não é? Basta pensar. E esse pensamento deve ser constante, constante. Dessa forma nós nos protegemos do mundo, não protegemos de nós mesmos, não é? Porque nós nos protegendo das nossas tendências, por isso que a oração que Jesus falou para nós, permita-nos que não caiamos em tentações, não é? Significa, vamos controlar o nosso pensamento, não vamos cair nas tentações que se apresentam na humanidade, tenhamos personalidade espiritual e pensemos em Deus nosso Pai, que é a maior fonte de força que podemos obter, e seu divino embaixador, Jesus, certo? O governador do planeta, o responsável por nós. Mas quando nós pensamos nele, já podemos sintonizar. Marco, isso me faz lembrar o depoimento comum de pessoas que visitaram Chico Xavier, que muitas pessoas, ao adentrarem o salão das psicografias em Uberaba e em Pedro Leopoldo, se emocionavam só de ver o Chico, sem mesmo ter chegado até eles. Muitos choravam ali na porta, a emoção tomava conta de quem se aproximava dele, muitas vezes sem falar uma palavra qualquer, né? Isso demonstra a vibração desse espírito que ama as criaturas por si só, né? Ele tinha um amor espontâneo, seu pensamento era de amor, não pensava mal de ninguém, então as pessoas eram beneficiadas pelo seu pensamento. O Marco, me ocorre dizer aqui que nós tivemos em Matão, e eu não o conheci pessoalmente, mas nós tivemos em Matão um continuador do Caibar Schutel, né? Que foi um grande pensador, foi quem deu continuidade aos trabalhos do Caibar Schutel, que foi o Wallace Leal Valentim Rodrigues, cujo centenário estamos comemorando agora em 2024. Ele nasceu em 1924. Ele foi um grande escritor, traduziu 14 obras, ele era poliglota, dominava 6 idiomas, embora nunca tenha saído do Brasil e nem tido feito nenhum curso de idiomas, porque ele se lembrava da sua encarnação passada, quando ele fora uma famosa escritora francesa, que convivia nos altos círculos culturais de Paris. Na época, Madame Stael, se vocês procurarem na internet vão achar, era uma famosa escritora que casou-se com um embaixador sueco na França, tornou-se embaixatriz, portanto, casando-se com o embaixador, e convivia nos altos círculos culturais. Renasceu no Brasil como homem. Isso lhe rendeu muita perseguição, muito preconceito, porque ele se lembrava da encarnação anterior.
tinha plena lembrança da encarnação anterior como mulher. Então tinha alguns comportamentos afeminados que a própria família o recriminava. Imagine na década de 50 um preconceito como esse, né? Mas o Wallace era um grande pensador, Marco, porque ele pensava amorosamente. Foi feito um documentário de 2 horas, que brevemente estará disponível no YouTube, de pessoas que conviveram com ele, parentes dele, ou mesmo pessoas que, embora não tenham convivido, pessoas que de alguma forma se relacionaram com ele. E então, o nosso Wallace Leal Valentim Rodrigues, o seu centenário gerou várias ações, fruto dos pensamentos e das vibrações, que é o tema que nós estamos falando hoje. Entre eles, a produção de um documentário, uma minissérie que vai estrear no YouTube, vocês vão receber aí, que nós vamos mandar, a Glória e outros amigos vão distribuir, a minissérie Wallace Leal Valentim Rodrigues, são 10 episódios de 40 minutos. Isso porque o José Henrique Martiniano, que é um grande compositor e músico de Araraquara, musicou 11 poemas do Parnaso de Além Túmulo por ocasião dos 90 anos do Parnaso. E agora ele está produzindo esse documentário e criou uma trilha sonora. Eu trouxe aqui para distribuir para vocês um cartãozinho, talvez não tenha para todo mundo, mas um por família. Vocês vão ter acesso à excelência musical do Zé Henrique, que é um pensador musical. Depois eu vou distribuir. E o nosso Wallace atuou na Revista Internacional do Espiritismo, no jornal O Clarim, e com a sua judiciosa capacidade de escritor, né? Então, eu queria saber se tem alguém que está aqui hoje na casa pela primeira vez. Levante a mão. Muito bem, vocês que estão aqui pela primeira vez, falem comigo depois que eu vou presenteá-los com um exemplar da Revista Internacional do Espiritismo. Então, várias homenagens, né? O documentário, a minissérie, mas foi feita uma música inédita pelo Fernando Arrobas, que a Neuza vai cantar pra gente. A letra é minha, a música é do Fernando Arrobas, com adaptação do compositor e músico Marcelo Ardana de Matão. E prestem atenção na letra dessa música, falando desse grande pensador que foi o Wallace Valentim Rodrigues. A Neuza vai cantar. Vem aqui. A canção leva o mesmo nome, Wallace Leal. Ele marcou os nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições, grandes conhecimentos
O Wallace gerou essas manifestações, essas vibrações de carinho, e a sua genialidade intelectual na tradução das obras, ele dominava 6 idiomas, como eu disse, e nos escritos nos premiam com os prefácios de seus livros. Os prefácios de Wallace extrapola a nossa capacidade de profundidade, porque ele estimula o leitor a pesquisar, ele detalha personalidades, ele detalha conhecimentos da psicologia, da antropologia, de todas as ciências, ele aprofunda a pesquisa. E como sempre gostei muito dos prefácios de Wallace, tinha um sonho de produzir um trabalho reunindo esses prefácios que estão esparsos nos diversos livros. Daí, dentro da comemoração do centenário, surgiu o nosso novo livro, Wallace Leal, Uma Brisa Perene. Foi editado pela editora O Clarim, com 21 prefácios comentados. Não são apenas transcrições dos prefácios, mas é uma seleção de trechos parciais de cada prefácio. E o documentário e a minissérie estarão disponíveis a partir de outubro. Depois vocês peguem o cartãozinho para terem um acesso ali. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, falem comigo para receber o exemplar da revista. E nós quisemos incluir, Marco, a presença do Wallace Leal aqui, justamente pela força do pensamento desse autor. E brisa, que está no subtítulo, não é por acaso também. Ele dizia que quando ia escrever, ele sentia uma brisa que se aproximava dele, e ele sabia que era o Espírito que o auxiliava. Então ele chamou esse Espírito, ele mesmo deu o nome ao Espírito de brisa, nas vibrações carinhosas desse Espírito que o amparava. Sem dúvida ele estava sintonizado pelo pensamento com esse amigo espiritual que permitia uma inspiração, né? Para quem escreveu um livro como Esquina de Pedra, um livro maravilhoso de Wallace, recomendo que leiam, é uma sensibilidade muito grande, né, dele. Mas você estava falando do Chico, a vibração do Chico é uma vibração de amor, onde quando nós nos aproximávamos, escorria lágrimas sem soluços. É aquela vibração de amor, não é? Envolvia-se no campo da sua aura, foi medida a sua aura, aproximadamente 15 metros, e a nossa 2 centímetros. Não é verdade? Então nós vemos que o fruto do trabalho, né? Fruto do amor, fruto do bom pensamento, do exercício do pensamento, não é? Desse grande espírito. E Chico, pela sua sensibilidade, ele possuía a dupla vista. Certa vez ele estava lá no grupo da prece e aproximou-se uma senhora muito bem vestida, muito educada, muito polida, não é? E o Chico se assustou quando ela se aproximou. Aí todos pensaram assim, mas por que será que o Chico reagiu dessa maneira, essa senhora tão educada, não é? Aí o Chico, perguntado depois, disse assim: ela estava gritando comigo pelo pensamento. Então vocês viram que coisa, né? Como o pensamento, muitas vezes, pelas máscaras sociais, eles não aparecem. Mas nós nos enganamos quando pensamos que fica preso em nossa caixa craniana os nossos pensamentos. Nossos pensamentos irradiam, formam até o nosso semblante, não é? Nós podemos modificar o semblante quando estamos com um bom pensamento, quando estamos felizes, e quando não estamos também modifica. Contrariados, a pessoa que se aproxima de uma pessoa com um pensamento desequilibrado sente essa vibração, certo? Desequilibrado, e um bem-estar quando se aproxima de pessoas com pensamento melhor. Então veja como funciona, né, essa questão do pensamento. Temos que realmente exercitar. Exercício em todos os pontos de vista da encarnação. Exercício evolutivo, exercício de pensamentos, exercício nas atitudes,
nós temos que exercitar, porque não temos naturalmente dentro de nós ainda essa questão. É como, por exemplo, vai ter a São Silvestre no fim do ano, não é? Se eu for correr a São Silvestre dessa forma que eu estou, eu desencarno no primeiro quilômetro, não é verdade? Mas se eu me exercitar, pelo menos 1 quilômetro eu faço, certo? A mesma questão é com a vida espiritual, com as nossas atitudes espirituais. Às vezes nós pensamos assim, mas é muito difícil perdoar, é muito difícil manter um pensamento elevado, é muito difícil fazer uma prece. Às vezes eu estou tão nervoso que não consigo fazer uma prece, ou então as pessoas estão tão enfermas que não conseguem fazer uma prece. Ora, a prece não são palavras, a prece é o pensamento, não é? Não é necessário palavras. Quando Jesus falou as palavras na prece, Ele estava nos indicando como nós devemos direcionar o nosso pensamento. Então, realmente, nós falamos de pensar em Jesus, né? Pense em Jesus, já é uma prece. Já é uma prece. Faça uma experiência. Nós podemos estar fazendo alguma coisa, pensando em outra coisa, pensando até em duas coisas. Mas quando pensamos em Jesus, só cabe Ele em nossa mente. Façam essa experiência. É interessante. Muito bem, nós chegamos a 1 hora de programação e queríamos aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de fazer alguma indagação ao tema? Porque o tema não se esgota. Se a gente for falar, que a gente fala a noite inteira, ainda mais nós dois aqui que gostamos de falar. Se a gente não der um break aqui, a gente fica falando, que a gente gosta de falar, viu, gente? A gente gosta de falar, né, Marco? Mas, Wanda tem uma pergunta, Wanda? É você, Wanda. Fala, Wanda. Sobre as vibrações dos nossos pensamentos, quando as pessoas pedem vibrações ou preces, aqui no centro mesmo, para os trabalhadores, às vezes pedem para outras pessoas. É necessário que essas outras pessoas que vão receber essa prece, essa vibração, tenham uma atitude receptiva ou não? Por exemplo, hoje tem reunião aqui no centro, tem as vibrações, mas se eu tiver, por exemplo, no campeonato de futebol, no estádio de futebol, se eu estiver na rua dirigindo, se eu estiver no cinema assistindo um filme, como é que fica essas vibrações, essas irradiações que essa equipe daqui do centro faz para essa pessoa? Muito bem, apenas para registrar aqui, porque talvez o som não tenha sido captado aí pela gravação, a Wanda Maiuri perguntou se no caso das vibrações solicitadas ao centro para determinadas pessoas ou determinada pessoa, se é necessário que a pessoa esteja sintonizada naquele momento, ou a pessoa está distante, está distraída num campo de futebol, assistindo um filme, dirigindo. Como é que funcionam as vibrações no caso da pessoa não estar sintonizada com o pedido que foi feito para ela? Vou deixar para o Marco falar, porque assim ele fala. É uma pergunta caseira, né? Bem, é assim. E mesmo quando a pessoa está muito perturbada, né, pedem uma vibração, nem tem sintonia, ou está envolta em alguma viciação, não é? Tem muitos casos assim. A prece intercessória sempre é importante. O ideal é que se comente com a pessoa, nesse horário você faz uma prece, para um pouco o que você está fazendo e faça uma prece. A gente sabe que nem sempre dá, não é? Para isso acontecer. Lá em nossa casa espírita, a gente sempre recebe pedidos de prece de pessoas que nem espíritas são. E se falar que é de uma casa espírita, então aí que a pessoa recusa de vez a prece. Mas a prece intercessória sempre é importante. Mesmo que a pessoa não esteja assimilando aquela prece, ela sempre receberá em torno de si uma vibração sadia. Quando ela pedir socorro, mesmo que intimamente, ela receberá aquela vibração, não é? E aí, às vezes que os amigos espirituais acham uma brecha
para poder ajudar aquela pessoa. Então sempre é importante, prece sempre é importante. Eu estava comentando em casa esses dias a respeito das curas de Jesus, né? O que Jesus perguntava quando ia curar uma pessoa? Tu queres ser curado? Não é? Não perguntava isso? E a pessoa falava, quero. Tu crês que eu te posso curar? Creio. Quer dizer, fazia um fluxo de pensamento ali, receptor e aquele que emitia. É como os polos magnéticos, né? Os polos inversos ali, eles se atraem, né? Positivo Jesus, negativo a gente. Se aquele está receptivo, ele recebia aquele fluxo energético, porque a fé e o pensamento dele se conectou. Então a conexão é importante, mas se a pessoa não tem, por exemplo, condições, fica em torno da pessoa, como uma brisa mesmo. Como uma brisa, né? Quando a pessoa abre caminho para isso, ela recebe. Muito bem, nós vamos então partir para o encerramento. Parece-nos que a citação aqui feita no começo pelo Marcos sobre o livro A Gênese, na questão dos fluidos, é muito recomendável que seja novamente consultado. E o livro Pensamento e Vida, que pode ser o nosso companheiro de cabeceira, Pensamento e Vida de Emmanuel, que é uma preciosidade, né? Há muitos estudos sobre esse livro, vários expositores o estudam, muitas palestras são feitas e inspiradas nesse trabalho. Podemos encerrar então? Tudo bem? Então nós queremos agradecer a todos vocês. O livro do Wallace, eu trouxe alguns exemplares, os que desejarem adquirir está à disposição aí. E nós queremos agradecer imensamente. Marco, mais alguma coisa para acrescentar? Eu gostaria de agradecer essa família maravilhosa do Fora da Caridade Nossa Salvação, Marina querida, Glória, o Sr. Manuel, todos que estão aqui, e o nosso abraço fraterno a todos. E também a nossa gratidão a Vinícius e ao João Leão Pita. Nosso abraço a esses valorosos espíritas do Brasil. E a Neuza vai fazer a prece de encerramento, cantando uma música que nos convida às vibrações. As vibrações constantes desse verdadeiro poema que Jesus nos oferece. Vamos ouvir com atenção. Além das vibrações, os pensamentos contidos nessa pérola musical. E fica sendo a nossa prece final. Quando nós convidamos oradores de outras cidades que vêm com bastante conteúdo, então nós não fazemos o passe nessa noite. Porém, todos aqui sabem o quanto nós já recebemos na noite de hoje. Então nós vamos aproveitar essa oração que será feita com todo carinho e dedicação, porque a Neuza se prepara, né, Neuza? Sempre a gente acompanha todos os vídeos das músicas que ela canta, então a gente sabe. E eu iria aproveitar também já para agradecer, Neuza, se pudesse, os nossos queridos amigos por esse bate-papo que elevou as nossas vibrações. E querendo dizer que o assunto do pensamento é grave. Grave, como diz Kardec, esse grave erudito, é sério, porque nós podemos ver que nós contratamos companheiros sem saber, como bem disse aqui na palestra. Mas nós queremos dizer o seguinte: a psicologia, a psicanálise avançou muito na descoberta
de como lidar com o negativismo interior, com as pessoas que são sempre vítimas de tudo. Porém, enquanto essa ciência não incorporar a reencarnação e a continuidade da vida, ela será apenas 50% do que ela poderia oferecer, como bem diz Herculano Pires. Então, olha que riqueza hoje foi nos ofertada. Nós podemos, com esse conhecimento, combater o que muitos estudiosos, escritores dizem, a pandemia da obsessão. Então, muito obrigada. Mas nós é que agradecemos essa agradável conversa que nos prendeu a atenção, e tenho certeza que amanhã, hoje já, né, vamos sair daqui cuidando dos nossos pensamentos para fazermos só boas contratações. Que esse chavão fique na nossa mente. Somos nós que contratamos. Que fique em nossas mentes. E aí cada vez que a gente, né, não vamos nem ser aquela mulher que gritava sem gritar lá pro Chico, e nem sermos pessoas que não cuidam daquilo que pensam. Então, vamos aproveitar essa prece, esse trabalho maravilhoso que a Neuza faz também na internet de divulgação dessas canções maravilhosas, né? E parabéns aos nossos amigos que possam voltar sempre. Ah, sim. É isso mesmo, né? Falando do pensamento, né? Eu costumo dizer para o Orson que quando eu estou me dedicando aí a estudar uma música, uma letra, mesmo na aula, a gente esquece de tudo, né? Esquece que tem problema, esquece que tem família, que tem marido, que tem filho, e a gente fica, esquece todos os problemas. É uma delícia, né? Então, pensar em coisas boas, né, Márcio? Coisas que realmente valem a pena. As bem-aventuranças, então, para a gente refletir, fechando o nosso evento da noite, né? Os nossos trabalhos, da dupla Tim e Vanessa.
Que assim seja. Minha gratidão.